Preocupa, mesmo sendo Campeonato Brasileiro e essa derrota tem sido contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, preocupa para o jogo de quinta-feira? Preocupa. Eu não consigo fazer essa relação. Preocupa, na minha opinião, de uma maneira geral, porque que a equipe do Flamengo tem esse traço, essa característica. A gente discutindo que existe uma performance em Copas e outra em campeonato. E existe. E existe. Né? Mas as escalações também não são iguais. Aí eu te pergunto, são coisas realmente isoladas? Assim, não dá para puxar um fio condutor até o jogo do Olímpia? Você acha que são coisas para serem vistas de formas distintas? Não dá para garantir. Em teoria, sim. Na teoria, sim. Mas eu acho que não dá para garantir. Primeiro porque eu não acho que essa mudança de comportamento seja algo consciente. Eu não acho que os caras, hoje é Brasileirão, Sim. não vou correr. Hoje é Libertadores. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos dar uma olhada aí no que a imprensa esportiva tá falando do Flamengo. Cara, será que o Mengão tá pronto para enfrentar o Olímpia nesse jogo de quinta-feira pela Libertadores? Depois de ter tomado uma lapada do Cuiabá pelo Brasileirão, tomou um sonoro 3-0. Os jogadores ali, o São Paulo, não estão num clima legal. E aí, o Flamengo chega preparado para buscar essa classificação? Ou então o clima vai pesar, os jogadores talvez queiram derrubar o Sampaoli, joguem mal de propósito, ou às vezes nem joguem mal de propósito, mas acabem sendo eliminados. O que vai acontecer nessa quinta-feira? Dá o like no vídeo, deixa seu joinha, faça seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração, e para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte do nosso canal Gui Futebol, eu garanto que você vai gostar, beleza? Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, ficar ligadão aqui direto. E eu conto demais com o seu like, beleza? É importantíssimo o seu like para ajudar cada vez mais o canal a pegar um alcance maior. Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Créditos do vídeo, rapaziada, pro meu parceiro aí, Marcos Fla React, beleza? Deixou o vídeo aí prontinho, direitinho, só pra gente dar aquela analisada. Então, partiu. Créditos do canal pro Marcos, vai lá no canal dele, se inscreve, beleza? Dá o like, dá aquela moral. O cara é meu parceiro, meu amigo, e agora partiu. Bora ver o vídeo de hoje. Vamos lá, então, falar de Cuiabá e Flamengo e falar de Flamengo também, que quinta-feira enfrenta o Olímpia nesse jogo da volta da Conmebol Libertadores. André Kfouri, a gente sabe que o time ele não é assim, né? Na hora que quer jogar, joga, numa competição joga pior, joga melhor. Mas o Flamengo acaba fazendo muito isso, quando joga o Campeonato Brasileiro e quando joga as Copas também. É o que parece. Preocupa, mesmo sendo Campeonato Brasileiro e essa derrota tem sido contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, preocupa para o jogo de quinta-feira? Preocupa. Eu não consigo fazer essa relação. Preocupa, na minha opinião, de uma maneira geral, porque que a equipe do Flamengo tem esse traço, essa característica. 2 rodadas atrás, o Thiago Maia falou sobre isso, dizendo não é o que acontece aqui, nós não escolhemos partidas para nos dedicar mais ou menos. Eu acredito no que ele está falando, mas algo de fato acontece em termos de desempenho e não pode ser só coincidência. Só que tem uma coisa, e isso que eu vou dizer pode parecer um pouco contraditório. No momento em que o Sampaoli diz isso publicamente, a minha impressão é que ele comete um erro. Porque esse é o tipo de coisa que é melhor ser tratado da porta para dentro. E ele também falou uma outra coisa, que meu time não competiu. Claramente. Teve, não competiu. Verdade. Teve um outro jogo já há algum tempo em que ele declarou: eu quero entender o que aconteceu aqui. O primeiro jogo na volta contra o Red Bull Bragantino. 4-0. Primeiro jogo na volta da parada da última data FIFA. Quero entender o que aconteceu, não percebi, não reconheci meu time, algo nessa linha. São verdades. Sim. Eu concordo com ele. Mas a minha impressão é como esse tipo de declaração será recebido, já foi recebido, pelos jogadores. Existem treinadores que procuram esse antagonismo, né, criam esse desgaste para tentar tirar dos jogadores por intermédio dessa, entre aspas, raiva deles o melhor. Eu não sei se o São Paulo é um técnico que utiliza essa linha de trabalho. A minha impressão sempre foi que não. Mas essa passagem dele pelo Flamengo, à luz do que aconteceu há alguns dias com o preparador físico e o Pedro, esse trecho da carreira dele tem sido muito acidentado, digamos assim. E a minha percepção é que esse tipo de coisa é melhor ser tratado internamente. Mas, claro, né, quem dirige o grupo de jogadores do Flamengo, obviamente, é o argentino Sampaoli. Ele, eu acredito também, deve saber o que está fazendo. Mas, o Pac, a gente discutindo que existe uma performance em Copas
e outra em campeonato. E existe. E existe. Mas as escalações também não são iguais. Aí eu te pergunto, são coisas realmente isoladas? Assim, não dá para puxar um fio condutor até o jogo do Olímpia? Você acha que são coisas para serem vistas de forma distintas? Não dá para garantir. Em teoria, sim. Na teoria, sim. Mas eu acho que não dá para garantir. Primeiro porque eu não acho que essa mudança de comportamento seja algo consciente. Eu não acho que os caras, hoje é Brasileirão, não vou correr. Hoje é Libertadores, vou me matar. Eu acho que a coisa não é tão consciente assim, a ponto de o Thiago Maia ter falado o que falou, que o André bem destacou. Muitas vezes, os próprios jogadores não percebem como eles se dedicam mais ou como o corpo deles reage, a mente deles reage a um jogo, diferentemente de outro jogo, e às vezes isso acontece até com a gente. É muito estranho isso. Inconscientemente, ao comentar o melhor jogo da... Eu tô tentando entender o comentário desse cara de que, pô, o jogador é inconsciente, mas, pô, mano, é difícil aceitar isso, hein? Pô, no jogo de Copa do Brasil e Libertadores o cara vai a 1000 por hora e aí inconscientemente no Brasileiro, pô, o cara tá a 10 por hora? Que isso, gente? É meio difícil de aceitar isso aí, mas tudo bem. Premier League, eu tô mais focado do que para comentar um jogo intermediário do campeonato uruguaio, que seja. Às vezes é uma coisa até inconsciente. Só que nem sempre, e justamente por ser inconsciente, não dá para garantir que na quinta-feira vai ser o comportamento de Copas. Porque o risco de você ter um elenco que se compromete consciente ou inconscientemente, de formas distintas para a competição, é que em algum momento essa chave pode não voltar. Exatamente. Né? E o Flamengo não vem numa grande sequência em termos de rendimento, né? Contra o próprio Olímpia, embora tenha vencido, não foi o melhor dos jogos do Flamengo, né? Acho que o auge dessa era Sampaoli foi o jogo contra o Grêmio, por exemplo, pela Copa do Brasil. Ali foi um desempenho de auge. Melhor jogo. Mas desde então ele não foi repetido. Então, dentro dessa sequência, o que jogou contra o Olímpia, o que jogou ontem, aliás, o que não jogou ontem contra o Cuiabá, fica essa preocupação. Será que eles vão ter o controle suficiente para virar a tal da chavinha para a Libertadores? Não se sabe. Acho que aí está a dúvida sobre o que pode acontecer na quinta-feira. Eu acredito numa vitória do Flamengo no Paraguai. O Flamengo é muito mais time do que o Olímpia. Enfim, mesmo que a atuação de ontem tenha sido muito ruim, e de fato foi, eu ainda boto assim, minhas fichas na vitória, na classificação do Flamengo lá no Paraguai. A gente acredita, eu também acredito. Só que os jogadores têm que corresponder em campo, cara. O Sampaoli fala em não competir ontem, ele está falando, no meu entender, muito mais no sem bola do que no com bola. Porque, assim, o Sampaoli, e ele bate muito nessa tecla, inclusive no jogo contra o Grêmio. Quando ele elogia o time do Flamengo, ele elogia o jogo jogado e ele elogia a velocidade e a fome que esse time teve para roubar a bola toda vez que o Grêmio tinha bola. E para essa proposta dele funcionar, o time tem que ter um pé de pressiona muito forte. E assim como no jogo contra o Bragantino, ontem não teve. O Cuiabá passeava com a bola e o Flamengo não conseguia competir para desarmar. Sem esse tipo de competição, o jogo do Sampaoli não funciona. Pode ter Pedro, não ter Pedro, ter Gabriel, ter Arrascaeta, ter Vitor Hugo. Se não competir, não roubar a bola forte, não funciona a proposta. E ontem o Cuiabá passeou dentro da Arena Pantanal. Agora, a gente não pode também deixar de falar do outro lado, né? Porque o Cuiabá não ganhou só do Flamengo. Partidaço, especialmente de casa. Exato, né? O Cuiabá não vem perdendo para todo mundo de 5-0 e ontem fez 3 no Flamengo, né? Não é isso que está acontecendo, muito ao contrário. Exato. Aliás, o desempenho do Cuiabá fora de casa é que vinha chamando a atenção. Ontem é um jogo para mostrar que, né, dentro de casa, o Cuiabá também é um time que precisa ser muito respeitado, talvez até temido nesse momento. E é preciso também tirar o chapéu para quem está trabalhando lá, para o treinador, para a comissão técnica, para o grupo de jogadores. Eu não diria que se o Flamengo tivesse tido com os jogadores que entraram em campo ontem uma atuação compatível com a média, eu não estou falando dos melhores momentos. É claro, se o Flamengo tivesse tido um dos seus melhores momentos ontem, muito provavelmente teria vencido o Cuiabá fora de casa, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso. Mas na média do que foi até agora o trabalho do Sampaoli, se o Flamengo tivesse sido médio, teria tido dificuldade ontem, talvez perdesse o jogo, muito provavelmente não ganharia o jogo. O que o Cuiabá está fazendo nesse último recorte, 4 vitórias, 1 empate... O campeonato como um todo é bom, né? Não é fácil enfrentar o Cuiabá. É uma coisa que a gente não pode deixar de falar, não pode deixar de mencionar. O Daverson, inclusive, ontem deu uma entrevista falando assim, eles são melhores do que nós, e aí ele está falando do time, mas a gente tem mais vontade. Eu imagino que ele esteja falando daquela partida, né? Exclusivamente daquela partida, e foi isso que a gente viu mesmo em campo. Agora, você falou que podia ser com o Pedro, podia ser com a Arrascaeta, com o Gabigol, hoje toda aquela confusão, ele voltou ao time
como titular, o Gabigol estava suspenso, mas e ele foi bem? A gente mostra os números do Pedro. Ações com bola, 18, a gente tem um ranking aí. Pelos números do ranking a gente já tem uma ideia, né, de como o Pedro realmente passou mais apagado na partida de ontem, mas o time também não ajudou. Passes tentados, 7. Passes completos, 4. Chutes, 3. E chutes certos, 2. E chutes certos, ele foi ali o primeiro do ranking, né? Incluindo também os reservas que entraram nessa partida. Zupa, não foi um bom jogo do Pedro. É claro que é um momento complicado, ele precisa voltar a focar no time, a ter uma cabeça tranquila para jogar. Mas ontem o time todo foi mal, né? Sim, exato. Se o Flamengo tivesse tido uma atuação dentro do... E não tinha nem que ser espetacular, mas dentro daquilo que a gente entende como aceitável para o time do Flamengo, e a gente visse um Pedro apático, era mais fácil de a gente fazer uma análise sobre o Pedro. Mas diante do jogo ruim, do jogo descartável que o Flamengo fez, a postura do Pedro está dentro da postura do time. Então é um pouco mais difícil da gente dissociar. Eu acho que ele tem que esperar uma sequência, um recorte um pouco maior de jogos, para a gente observar até que ponto tudo isso que aconteceu impacta ou não impacta no momento do Pedro, que, assim, claramente vive uma situação muito difícil, pessoal e profissional, mas eu acho que ontem não foi o melhor dia para a gente analisar se interferiu ou não interferiu, porque o Flamengo como um todo estava apático, né? Não só o Pedro. A gente viu aí os lances dele, no caso, aquela bicicleta que não chega a ser uma superficialização. A última perdido, não. Né? O gol perdido no 3-0 é anormal o Pedro perder. Aí, como vem na sequência de um episódio sem desse, chama a confiança. atenção, né? Como se fosse, olha lá. A bola não chegou pra ele o jogo todo. Aí o cara totalmente sem confiança. No último lance do jogo ele saiu cara a cara com o goleiro e quis inventar de driblar o goleiro, tocar de calcanhar pro gol, mas total sem confiança. O Pedro nunca perderia aquele gol. Ele está mexido. E aí, André? Compõe um quadro que não é bonito. É isso. Para todo mundo, né? Não só para ele. É claro, o Pedro deveria ter feito aquele gol? Deveria. Sim. O jogador que nós conhecemos, eu acredito. Contra o Grêmio também, aquele que o Sampaoli reclamou que ele não fez. Né? Independentemente do que está acontecendo com ele, as reclamações do Sampaoli, se são justas ou se não são, o que eu penso é que a forma como ele se sente dentro do ambiente do Flamengo, evidentemente, vai estar relacionada aos dias que ele vai passar dentro ou fora do campo. Não tem como separar isso. Eu levei um murro na cara do preparador físico que não está mais aqui. Então, tudo bem, só porque ele não está mais, a partir de agora eu finjo que isso não está. Não tem como. Por isso que eu disse na semana passada aqui, eu tenho dúvidas, e acho que é pertinente essa dúvida, se o Pedro vai ter condições de ser feliz, de primeiro querer continuar e depois conseguir se realizar como jogador no Flamengo. Eu acho que é muito provável que ele não consiga, pelo episódio. Não é uma coisa que passa, não dá. Mas, é claro, ele tem que ser profissional, ele tem que se apresentar, isso não se discute. Ele tem que treinar, ele tem que jogar, ele tem que aquecer quando ele receber a ordem para aquecer e ele tem que fazer o seu melhor quando estiver em campo. Para mim era óbvio que ele seria escalado ontem. Se ele não fosse escalado, seria um escândalo. E o Flamengo justamente quer abaixar a temperatura das coisas. Mas, para mim, a questão continua sendo a continuidade do Pedro no clube com esta comissão técnica. As duas coisas. Pois é, ele não tá, o preparador físico não está, mas está o filho Chegou do outro preparador já. físico, está o amigo do preparador físico, que o São Paulo é amigo dele. É claro que tudo isso afeta muito o jogador. Vamos ver, né, o que é que vai acontecer. Eu torço muito para que o Pedro se recupere, mas eu acho que uma coisa não aconteceu ontem. Eu acho que ontem o São Paulo não chegou para ele para falar, perdeu o gol, como sempre falava nas outras partidas. Eu acho que ontem o Pedro não ouviu absolutamente nada do São Paulo. Bom, rapaziada, e notícia aí, ó, Flamengo contrata preparador uruguaio com passagem pela Udinese para substituir Pablo Fernandes. Nicolas Maidana estava no Santos Laguna, do México, e substitui Pablo Fernandes, que deixou o clube após dar um soco no rosto de Pedro. Então, galera, esse é o novo preparador físico do Mengão, né? E, cara, estão dizendo que o maluco já chegou lá, montou, a pedido do Sampaoli, hein? A pedido do Sampaoli, ele já chegou lá, montou no CT do Ninho do Urubu, lá do Flamengo. Já montou uma pista para os jogadores correrem lá e tudo mais, montou a pista certinha.
E o cara já chegou botando ordem na casa, botando a rapaziada pra correr, pra treinar. Bom, rapaziada, então é isso, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Dá o like no vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família, pra ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E pra você que ainda não é inscrito no canal, cara, se inscreva. Venha fazer parte do nosso canal Gui Futebol. Eu garanto que você vai gostar, beleza? Ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E dá o like mesmo. Bom, no mais é isso, esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Abraço aí em todo mundo. E fui!